sequências e algoritmos, né? Deveria ser o título dessa aula. Na verdade, nessa aula nós vamos falar de sequências e vamos falar de algoritmos, mas vamos falar de dois tipos especiais de sequências: progressão aritmética e progressão geométrica. Antes disso, eu começo falando de sequências. Vocês verão na tela de vocês agora duas imagens. Se são imagens, como é que você pode estar vendo movimento nessas imagens? É simples. O seu cérebro está tentando entender algo que ele não consegue. E se ele está tentando entender algo que ele não consegue, ele vai tentar preencher com informação que ele tenha conhecimento. É por isso que você tem as ilusões de ótica. O seu cérebro está tentando explicar algo que não está fazendo sentido, certo? Então, o nosso recurso visual ele é limitado e o nosso cérebro tenta encontrar padrões. Disso aqui que eu estou falando. O nosso cérebro procura por padrões. É por isso que você vai ver um lixo na rua e achar que é uma criança. Você vai ver uma sacola e vai achar que é uma galinha, né? Seu cérebro está procurando padrões, vai tentar te alimentar com coisas que às vezes nem são reais. E nessa de buscar padrões, os seres humanos são os melhores, né? E padrões aonde mais, né? Claro que eu dei exemplos aqui de coisas cotidianas, mas nós usamos a matemática para descrever o universo, certo? A matemática é a linguagem do universo. Então, nada mais natural do que encontrar os padrões na matemática. E é aí que a gente vai falar das sequências. Eu começo com um exemplo de sequência para ilustrar essa ideia da nossa busca de padrões, que é a sequência de Fibonacci. Não sei vocês, mas eu já passei por essa fase de ficar imaginando, né? E se eu comprasse uma novilha, quando é que eu ia ser um fazendeiro, né? Essa novilha ela vai levar 2 anos para ter o primeiro bezerro. Vai ser fêmea ou vai ser macho? Como é que vai aumentar? E a sequência do Fibonacci, olhando aqui para os coelhinhos. Funciona assim, ó. Inicialmente, a pessoa tem um casal de coelhos, certo? Um casalzinho de coelhos. E aí, se esse casal é novinho, no segundo mês, essa pessoa continua tendo um casal de coelhos. Não vai aumentar para 2. Vai ser no terceiro mês que esses coelhos vão ter um casalzinho de filhotes. E no quarto mês? Bom, no quarto mês a gente tem aquele casal, o primeiro casal, certo? Tem um novo casalzinho de filhote, né? Porque agora que eles têm filhote, todo mês eles vão ter casalzinho. E aquele primeiro casal continua, certo? E aí, a partir do quinto mês, né, o primeiro casal continua tendo filhote, mas o segundo casal já começa a ter filhote. Enquanto a minha cabeça aqui é o novo filhote, certo? A minha imagenzinha aqui está atrapalhando. Mas de modo que no primeiro mês você tem um casal, no segundo mês você tem um casal, no terceiro mês você tem 2 casais. No quarto mês você só tem 3, né? Ó. O casal antigo, que acabou de nascer, e o que está atingindo a maturidade, que só vai ter filhote no mês que vem. É no mês seguinte que você vai ter 5, né? Porque você vai ter, além do primeiro casal tendo filhote, você vai ter o segundo casal tendo filhote. E a sequência seria formada assim: 1, 2, 3, 5, 8, indefinidamente. Isso é um exemplo de sequência, né? Esse caso aqui é sequência de Fibonacci, certo? Mais à frente a gente vê mais detalhes dela. Existem outros exemplos de sequência. Coloquei aqui, por exemplo, os múltiplos de 2. Múltiplos de 2 são aqueles números que multiplicados por 2 você os obtém. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Também conhecido como números pares, né? Coloquei aqui também para contrastar com os múltiplos de 2 os números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. São os números ímpares. Aqui eu tenho os múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, infinitos, né, os múltiplos de 3, e os números primos, que sempre vão estar aparecendo aí na matemática, são muito importantes, né, são os átomos dos números, 2, 3, 5, 7, 11, 13, segue, né, também são infinitos, minha cabeça de novo na frente.
Então, como é que funciona uma sequência para a gente pensar já que ela é uma lista de números? Funciona mais ou menos assim, né? Você tem vou pegar uma caneta aqui. Mas tem uma canetinha. Tem uma caneta. A sua sequência, vamos pegar aqui a sequência dos números primos. Ela tem um primeiro termo, nos números primos é 2. Esse primeiro termo a gente chama de termo inicial e a gente denota por A1. Por quê? Porque a gente pode dizer que a sequência ela é formada pelo primeiro termo, que é o A1, depois vem o segundo termo, que é o A2, depois o terceiro termo, que é o A3, e segue infinitamente. Né? Pode ser que ela seja infinita, mas pode ser finita também, aí ela pararia em algum enésimo termo, né? O AN. O AN pode ser o enésimo termo, e a gente pode tratar de um termo também que está aqui no meio, que representa a sequência, o iésimo termo também, certo? E aí a gente pode falar em dois tipos de sequência também, recorrente ou não recorrente. Tá? Recorrente é quando você pensa no termo dependendo do anterior, certo? Por exemplo, aqui eu tenho um exercício aqui. Qual é o número completo da sequência representada a seguir? Justifique sua resposta. Então, para pensar em que número está aqui, eu vou tentar olhar para os outros, ver o que acontece. Ó. 1, 2, 3, 11, 12, 13. Faz sentido que aqui seja 21, 22, 23, né? É a sequência. E eu estou olhando mais ou menos aqui, ó. 3 números seguidos soma 8. 3 números seguidos soma 8. É uma sequência olhada de certa forma recorrente, tá? Segunda pergunta. A senha do meu cofre é dada por uma sequência de 6 números, todos menores que 100, que obedece a determinada lógica. Esqueci o terceiro número dessa sequência e me lembro dos demais, 32, 27, 30, 38, 36. Qual é o terceiro? Então, existe uma regra aqui, né, que ele chamou de determinada lógica. Né? Eu não gosto desse termo aqui, determinada lógica. Né? É o criador de lógicas. Né? Os alunos gostam, né? Eu segui uma lógica para responder essa pergunta. A lógica dele é algo tirado do nariz. Né? Então, a regra aí. Aqui a gente poderia pensar o seguinte. Do 32 por 27, a gente está tirando 5, né? 32 menos 5, 27. E do 30 por 38, a gente está somando 8. E do 38 por 33, está tirando 5. Então, tira 5, soma 8. Então, será que aqui do 27 a gente somou 8? Né? Se a gente somar 8, daria 35. Vamos ver. Bom, tira 5, soma 8. Do 35 por 30, a gente tirou 5. Ó. Tirou 5, somou 8, virou 27. Né? Quando tirou 5, somou 8, virou 35. Tirou 5, virou 30. Somou 8, virou 38. Né? Menos 5 mais 8. Menos 5 mais 8. Então, o termo ali que está faltando é o 35. Essa daqui é o que ele chamou de lógica. E é uma sequência para descobrir o próximo termo, você depende do anterior, né? Uma sequência recorrente. Próximo exemplo de sequência recorrente que nós temos como exercício aqui, esse aqui da UBMAP. Renata montou uma sequência de triângulos com palitos de fósforo, seguindo o padrão indicado na figura. Quantos palitos ela vai usar para construir o quinto triângulo da sequência? Olha aí bem para figuras 1, 2, 3. Queremos saber como se parece a quinta figura. Pausa o vídeo e resolve. Depois você volta a ver a minha resolução. Pausa aí, resolve. Você está querendo ver minha resolução, você resolver, né? Pausa, vai resolver, depois você volta. Então vamos lá, agora que você já voltou da resolução, você já sabe a resposta. Pessoal, aqui ele deixou bem sugestivo, né? Não precisava, né? Mas ele deixou bem sugestivo, deixou em vermelho o que está acontecendo. Você vê que essa figura aqui, ó, ela está se repetindo aqui. E essa figura aqui da 2 se repete aqui em cima. Ou seja, eu sei que tem, na próxima figura, tem a figura anterior, certo? A figura anterior, né? Vamos chamar assim
Eu vou apagar aqui, né? Vou escrever assim. O que eu tenho na próxima, na figura AN, é o valor da figura anterior, o AN-1, mais alguma coisa. Mas que coisa? Aqui, ó. 1, 2. Aqui, 1, 2, 3. Estou imaginando na figura 4 vai ter 1, 2, 3, 4. Ou seja, N vezes. Quantos palitinhos eu tenho aqui? 3, né? Em cada um. Então, N vezes 3. Ou seja, para saber o valor na quinta figura, eu preciso saber o valor na quarta figura, mais o N na quinta é 5, né? 5 vezes 3. Mas aí eu preciso saber o valor na quarta, né? Então vamos lá na quarta figura. O A4 é igual ao A3, que é a figura que vem antes dela, mais 3N, né? O N vezes 3. Então o A4 é... Quem que é o A3? Vamos contar aqui, vamos fazer serviço difícil? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3, 18. Tem 18 mais 3 vezes 4. O A4 3 vezes 4 é 12. 12 com 18, 30. O A4 é 30. Então aqui o nosso A5 é o que? É 30 mais 3 vezes 5, 15. 30 mais 15, 45. Resposta D. Usei o termo anterior para determinar o próximo, então trabalhei como se fosse uma sequência recorrente, tá? Sequências repetitivas. Aqui a gente está falando de uma sequência de coisas que se repetem. Isso aqui aparece não como problema de PA, de PG, não. Isso aqui aparece em geometria, aparece em 1 milhão de coisas. O BMAP ama isso aqui, né? Embora o termo que a gente tem escrito aqui é Enem, né? Mas não se enganem, né? Aqui é Enem, tá? Por que Enem? Porque você tem que olhar que se você pegar Enem, não se repete a próxima, né? Não dá Enem a próxima. Você tem que pegar Enem para fazer sempre Enem, Enem, Enem. E essa aqui é bem simples de responder. Qual será a 2016 ésima letra, né? Então você vai pegar e dividir pela quantidade de letra que tem isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então divide 2016 por 6, né? 20 por 6 dá por 3. 3 vezes 6, 18. Sobra 2, 21. 3 vezes... Aqui é 3, não. 3 vezes 6. Que número vezes 6 dá 21? É o 3 de novo. 4 vezes 6 dá 24, né? 3. Sobra 3, 36. Dá por 6. Sobra 0. Que se sobrou 0, quer dizer o seguinte. É a primeira letra. Certo? Eu dividi, né? É a primeira. É o E, a primeira letra. Certo? Você entende se fica a dúvida, é a primeira ou a última? Mas se você é aluno, você pode fazer assim, ó. Pega, vamos descobrir a 12ª letra, né? A 12ª letra. Daria 2 vezes, né? Ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a 12ª é o N, ó. Então, quer dizer aqui que se o resto é 0, nós não estamos na primeira letra da palavra, a gente está na última, né? Então, é a letra N aqui, ó, tá? Essa daqui é a N. E a 2017, sim, é a letra E, que vem depois da letra N. Já ia ensinar um negócio aqui errado para vocês. Mas vocês viram que é bom a gente desconfiar da mente da gente e fazer a conta certa. Sequências recursivas. E aqui de novo, que sequência é essa que está aí? É Fibonacci de novo. Por que eu estou pensando em Fibonacci? Fibonacci é uma sequência que você escreve o próximo termo dependendo do anterior, né? Uma sequência recursiva.
Determine os termos A7 a 8 da sequência do Fibonacci. Vamos pensar como que é formada a sequência do Fibonacci. No primeiro mês, a gente tem um casalzinho de coelho. No segundo mês, nós temos um casalzinho de coelho. No terceiro mês, aí nós temos 2 casais de coelho. Por quê? Esse um continua e tem um filhotinho. No quarto mês, você tem 3 casais de coelho. Por que você tem 3? Porque você tem o seu casal inicial, que estava aqui no primeiro mês, que estava aqui no segundo mês. Ó, no terceiro mês ele está aqui. E aí ele deu um filhotinho, né? Então, 1, 2 no terceiro mês. No quarto mês, esse cara aqui continua existindo. Ele continua tendo um filhotinho. Só que esse filhotinho dele continua sendo... Aqui continua 1. Então tem 1, 2, 3, né? Esse aqui é o que tem no quarto mês. No quinto mês, o A5, como é que você tem? Você continua existindo esse. Esse aqui continua existindo, certo? Esse cara aqui deu mais um filhote. Aqui eu já mostrei. Vocês lembram desse casalzinho aqui que estava maduro? Ele tem mais um, certo? Então aqui tem 1, 2, 3, 4. Aí tem o casal original, né? Então nós temos 5 coelhinhos no quinto mês. Se a gente olhar com cuidado, 2 é 1 mais 1, certo? 3 é 2 mais 1. 5 é 3 mais 2. Então, o A6 seria 5 mais 3, que é 8. O A7, que é o que ele está pedindo ali o primeiro, é 8 mais 5, que é 13. E o A8 vai ser 13 mais 8. 13 mais 7 13 mais 7 é 21, 13 mais 8, 13 mais 7 é 20, 13 mais 8 é 21. Então, quem são A7 e A8? 13 e 21. É assim que funciona a sequência de Fibonacci. Próxima pergunta. Os números da sequência de Fibonacci apresentam uma importante propriedade relacionada com a divisão entre elementos da sequência. Calcule as divisões. Você lembra o primeiro termo e o segundo? Era 1 e 1. Né? Então, 1 por 1 dá 1, essa razão. O terceiro termo era a soma dos dois primeiros. Né? E o segundo termo é 1. Então, isso aqui dá 2. O quarto termo é a soma do terceiro com o segundo, ou seja, 3. Né? Peraí que eu já estou me perdendo. Eu acho assim. O primeiro termo é 1, o segundo termo é 1, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 2 mais 3 é 5, 5 mais 3 é 8, 8 mais 5 é 13, 13 mais 8 é 21, foi o que a gente fez ali, né? Então, o A3 é 2 e o A2 é 1, 2 sobre 1, tá certinho. O A4 é 3, 3 sobre 2, isso aqui dá 1,5. O A5 é 5 sobre 3, 5 dividido por 3 é 1,6, eu acho que deve ser algo como 1,6, 5 dividido por 3, né? Dá por 1, sobra... Nossa, gente, hoje tô bom de fazer conta de cabeça, né? Não, hoje vou fazer conta de cabeça. Tô ótimo. Na hora que vai dar 1,66. Reticência. O A6 pelo A5. 8 por 5 agora. 8 dividido por 5 vai dar exatamente 1,6. Aí depois aqui 13 por 8, né? 13 dividido por 8, 1,625. A vírgula aqui não é ali. O A8 dividido por A7, 21 dividido por 13.
21 dividido por 13, 1,615 e segue uma monte de número ali. O A9, quem é o A9 para começo de conversa? O A9 é 21 mais 13, o A9 é 34 sobre 21. 34 dividido por 21, 1,6190. E se a gente seguir aqui o A10? O A10 vai ser 21 mais 34, né? Que vai dar 55 dividido por 34. 55 dividido por 34, 1,6176. Pessoal, esse número aqui segue, tá? Não é só isso não. O próximo termo é 55 mais 34, é 89, dividido por 55. 89 dividido por 55, 1,6181. Próximo termo, 89 mais 55, 144, dividido por 89. 1,6179. O que podemos dizer sobre esses resultados? A gente pode dizer que esses resultados ó, estão caminhando para 1,61, alguma coisa. É isso aí que a gente pode dizer sobre isso aí. Seguimos. Usando um fluxograma, escreva os 5 primeiros termos da sequência cuja fórmula do termo geral é. Aqui nós não estamos falando de fórmula recursiva, a gente tem a fórmula do termo geral. Eu consigo dizer o termo 100, sem precisar do termo 99. Mas vamos fazer os 5 primeiro, né? Eu vou fazer o A1. A1 no lugar da letra N eu vou pôr o número 1, 1 menos 1, 1 mais 1. Pessoal, 1 menos 1 dá 0. 0 dividido por 2 é 0. O primeiro termo é 0. Segundo termo, o A2. Vai ficar 2 menos 1 sobre 2 mais 1. 2 menos 1 é 1, 2 mais 1 é 3. Né? Vai ficar 1 terço. Vou deixar aqui 1 terço. O A3. 3 menos 1 sobre 3 mais 1. 3 menos 1 é 2. 3 mais 1 é 4. Ou meio, né? Dá para simplificar. A4. 4 menos 1 sobre 4 mais 1. 4 menos 1 é 3. 4 mais 1 é 5. A5. 5 menos 1 sobre 5 mais 1. 5 menos 1 é 4. 5 mais 1 é 6. Dá para simplificar 2 terços. Então, aí estão os 5 primeiros termos da sequência. Né? Dá para conferir, né? Uma resposta aí. Qual é o quinto termo da sequência 1, 5, 13, 29? O que será que está acontecendo com essa sequência? Que faz do número 1 e para o 5, do 5 para o 13. Aqui é achar a regra, né? 5 é igual a 2 vezes 1 mais 3. 13 é igual a 2 vezes 5 mais 3. 29 é igual a 2 vezes 13 mais 3. Então, me parece que o termo AN é o dobro do termo AN menos 1 mais 3, né? Ou seja, a gente pode dizer que o 1, 2, 3, que o quinto termo, né, o A5, é 2 vezes o termo anterior, 29, mais 3.
2 vezes 30 é 60. Então 2 vezes 29 é 58. 59, 60, 61. Tem essa resposta? Tem. Sequência recursiva aí. Agora sim, vamos falar de PA e PG. Vamos começar com PA. PA é uma sequência, né? Você está vendo aqui na tela uma PA. Eu vou pegar o laser aqui para mostrar a PA. Aqui você tem uma PA. Colocamos aqui 4 termos, uma PAzinha com 4 termos, né? Uma PA finita. O que caracteriza que a sequência seja uma PA? Bom, olha aqui as palavras. Progressão aritmética. Progressão está progredindo, né? Você vê que os termos 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. Então vamos encontrar aqui os elementos dessa sequência que é a progressão aritmética. O primeiro termo é o A1, conforme eu disse, né? Nós temos o A1, A2, A3, né? Até o AN, que é o termo geral. E essa quantidade que aumenta de um número para o outro, de um termo para o sequente, né? É a razão da PA. Então, qual que é a razão dessa PA, desse exemplo? É 2, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais. E nota que eu estou usando sempre a adição mais. Por isso que ela é progressão aritmética, é porque a razão você soma, né, o próximo termo, para você obter o próximo a partir do anterior, né? O enésimo termo, ele é o termo anterior mais a razão. Você pega o termo anterior, adiciona a razão, obtém o próximo termo. Daí ser a progressão aritmética. E uma coisa bacana, que eu escrevi isso aqui de forma recursiva, né? Mas se a gente trabalhar um pouquinho isso aqui, né? Porque o termo anterior é o que vem anteriormente a ele mais a razão. Se você pegar e desmembrar isso, você acaba saindo desta fórmula recursiva e caindo nessa fórmula nada recursiva, que você precisa só do primeiro termo, do número de termos e a razão para descobrir o enésimo termo. Ou seja, se eu te pedir o milésimo termo de uma PA, você não necessariamente precisa saber o 999 e depois saber o 998. Você consegue fazer assim, pegar o primeiro termo da PA, a quantidade de termos menos 1 e multiplicar pela razão. Isso vai te dar o teu milésimo termo, né? Ou o enésimo termo, no caso. Nós vamos ter alguns exemplos. Primeiro, eu só quero alguns exemplos de progressão aritmética, né? Aqui a gente tem 1, 4, 7, 10, 13. O termo A1 é o primeiro termo. Qual que é a razão? Se é PA, está somando, né? Então 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. A razão é 3. É possível que a PA seja decrescente, se a razão for negativa. Veja essa PA aqui, ó. Menos 2, menos 4, menos 6. O que a gente está somando para ir diminuindo? Somando um número negativo, somando menos 2. A PA pode ter razão zero. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. PA de razão zero, você está somando nada. Isso aqui também poderia ser entendido como um APG, que é algo que vocês vão ver depois, tá? Então agora vamos só encarar como uma PA, tá? Soma dos termos da progressão aritmética. Eu digo que você vai ter duas fórmulas da progressão aritmética, quer dizer, quem é o enésimo termo, que eu falei que depende do A1, mais n menos 1 vezes a razão, essa fórmula que te dá o enésimo termo, e a segunda fórmula te dá a soma dos termos, que é n sobre 2 vezes A1 mais AN. Está na tela. Então eu tenho que decorar essas duas fórmulas. Já vi Enem, tem problema de PA e PG e eles não te dão a fórmula. Então tem que decorar. Estritamente essas duas fórmulas aí são muito fáceis de obter se você entender o que é a PA, certo? Porque primeiro, a PA você está somando. Então você sabe que o AN é o AN menos 1 mais a razão, certo? E quem que é o AN menos 1? Você sabe que o AN menos 1 é o AN menos 2 mais a razão, certo? E quem que é o AN menos 2? Você sabe que o AN menos 2 é o AN menos 3 mais a razão. Só de você fazer isso aqui, você já percebeu o quê? Que
Se você vai destrinchando, a razão vai se repetindo e em algum momento você vai chegar no A1 mais a razão várias vezes, né? Se a gente continuar fazendo isso aqui, né? O AN, em algum momento, você vai chegar no A1 mais a razão. Mas quantas vezes essa razão vai aparecer? Né? Você viu que a gente saiu do AN, tinha uma vez a razão? No AN-2, você tem duas vezes a razão. No AN-3, você tem 3. No A1, você não vai ter N, você vai ter N no A0. Então você vai ter N menos 1 vezes a razão. Que é essa primeira fórmula que eu escrevi aqui, ó, aqui em cima. Então essa fórmula aqui você não precisa decorar, você deduz ela muito fácil da definição de PA, certo? E essa outra fórmula aqui, que é a da soma dos termos da PA, também é tão simples assim da gente deduzir. Nesse momento aqui, você pode tirar um print dessas continhas que eu fiz, se você quiser fazer, ou pausar o vídeo, porque eu vou apagar essa tela, tá? Eu vou... Vocês têm uma opção aqui de limpar a tela. Não tem, então eu vou ter que apagar. Eu vou apagar essa tela para mostrar que essa segunda fórmula aqui... Gente, talvez tenha a opção de limpar a tela. Vocês já estão vendo que eu vou ficar burro, né? Mas... o que eu posso fazer? Admitir que eu não sei. Vou mostrar que essa segunda aqui também, essa segunda tem uma historinha que a gente lembrar que é a história do Gauss, que é o menino que tinha que somar de 1 até 100, porque o professor dele não queria dar atenção para ele, e ele começou a somar assim. Em vez de somar 1 mais 2 mais 3 até chegar no 100, ele falou assim, 1 mais 100 é 101, 2 mais 99 é 101, 3 mais 98 é 101, eu vou fazer isso até chegar no 49 mais 50, pensou ele, que também é 101. Ou melhor, no 50 mais 51, né? Que também é 101. E quantas vezes eu vou fazer isso? Ora, vou fazer isso a metade dos números. Os números são 100, vou fazer isso 50 vezes. 50 vezes eu vou fazer uma sominha cujo resultado é 51. Ou seja, eu vou fazer 50 vezes 51, que é muito mais fácil de somar tudo isso. E aqui o princípio é esse, né? Você vai pegar a metade dos termos, né? E fazer a soma do primeiro com o último. Você soma o primeiro com o último e você multiplica pela metade dos termos, igual o Gauss fez, né? O Gauss fez 1 mais 100, né? Ele pensou 1 mais 100, 2 mais 99, 3 mais 91. Quantas vezes eu vou fazer isso aqui? Não vou fazer 100 vezes, eu vou fazer só metade das vezes. No caso, ele fez 50 vezes. Então, a ideia é o seguinte, a fórmula dos termos gerais, da soma dos termos da PA, é n sobre 2 vezes A1 mais AN, né? Lembrar da história do Gauss, que somou o primeiro mais o último e multiplicou pela metade dos termos. Certo? Aqui tem um exemplo, né? Seja essa PA aqui, qual é a soma dos 4 primeiros números, né? Que já estão aqui, né? Os 4 primeiros números de sequência. Bom, você vai pensar assim, a soma é igual a n sobre 2. Estou falando de 4 números, então 4 sobre 2 vezes o primeiro mais o último, né? Aqui, ó. 10 mais 4. Sn é igual 10 mais 4, 14. 14 vezes 2, 28. Será, ó, 10 mais 8, 18. 18 mais 6. 18 mais 6, 24. Mais 4, 28. Isso aí. Então, perguntinhas de progressão aritmética. Dada a sequência 3, 10, 17, determine a fórmula do termo geral dessa progressão aritmética. A gente está vendo aqui, né, que é uma PA de razão 7. A fórmula do termo geral, eu que me lembro, ela é o enésimo termo, é o
primeiro mais n menos 1 vezes a razão. E de novo, se você não tiver decorado isso aqui, você faz a dedução a partir da definição de PA. Aqui no nosso caso, então, o enésimo termo, mas quem que é o primeiro? É 3. Quantos? A gente está falando n menos 1, né? E quem que é a razão? A razão é 7. Então, n menos 1 vezes 7. Então, o enésimo termo é 7 vezes n é 7n. 7 vezes menos 1 é menos 7. Menos 7 com 3 dá menos 4. Está aí a fórmula do termo geral dessa PA. Em uma progressão aritmética de razão 3, o sétimo termo é 23. Qual o valor do primeiro termo? A gente falou que ó, o A7, né, é 23. E a razão é 3. Ah, você vê que o A6 é 20. O A5 é 17. O A4 é 14. O A3 é 11. O A2 é 8. O A1 é 5. Considere a sequência 2, 7, 12 e 17. Qual o quinto termo dessa sequência? 2 mais 5, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 5, 17. 17 mais 5. O quinto termo é 22. E qual é a posição do número 1007 nessa sequência? Interessante. Eu sei que o AN é o A1 mais N menos 1 vezes E. Ou seja, o termo 1007 é o primeiro termo, que é o número 2, mais N menos 1. N é o que eu quero saber, que é a posição dele, vezes a razão aqui, que é 5, né? Então, o 1007 é igual a 2 menos 5, né? 5 vezes mais 5n. Continuando aqui, nós temos 1007 menos 2 mais 5, mudando essa escala de lado, igual 5n. 1007 mais 5, 1012, 1010. 1010 dividido por 5 é n. Portanto, n é 10 por 5 é 2, é 202. Qual é a posição? É a 202ª. Próximo. Enem é bom. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado aqui a 80 metros, está faltando, tá? 80 metros da praça. O segundo a 100 e o terceiro a 120. E assim sucessivamente. Distância de 20, né? Então, nós temos o primeiro poste a 80, segundo a 100, terceiro a 120, né? Nós temos aqui uma PA, né? Meteu o assim por diante. E já até revelou que é a razão, né? A razão é 20, né? Mesmo que eu soubesse, ele já falou. E o último será colocado, então eu vou apagar aqui porque ele me falou aonde está o último poste também. 1380 metros é o último. E a prefeitura pode pagar no máximo R$8.000 por poste. Qual o maior valor que poderá gastar com a colocação de poste? Então vai pagar o máximo por poste. A pergunta é quantos postes, né? Se eu souber, se for um poste é 8.000, se for 2 postes é 16.000, então eu preciso saber a quantidade de poste. E como é que eu vou saber a quantidade de postes aqui, né? Eu sei que é o primeiro, que é o segundo, que é o terceiro. Vou desenhar os postes e vou contando. Ou eu poderia pensar o seguinte: eu sei que eu quero saber o número de postes, né? Então vamos tentar nos aproveitar dessa fórmula. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r.
O último poste é o 1380. O primeiro poste está a 80 metros. O número de poste é o que eu quero descobrir com essa fórmula, né? E a razão é 20 metros de um poste para o outro. Aqui já vou trazer o 80 para o lado de cá negativo, né? Porque vai dar certinho com 1380. N vezes 20 é 20N. E N vezes menos 1, menos 20. Então aqui você tem 1308. 1300, né? Já tirando 80. Esse aqui era 20N, tá? Mais 20 igual 20N. 1320 dividido por 20 é o valor de N. Ou 132 dividido por... Enfim, N é 66. Já resolvendo. 66 poste. Se eu vou pagar o máximo por poste é 8.000. Então o custo é 8.000 vezes 66 poste. 8 vezes 6, 48, sobe 4, 8 vezes 6, 48, com 4, 52. 528 mil. Tem essa resposta? 528 mil? Tem a letra C, 528 mil. Tá aí. Próximo. Do Enem também. Tomara que não seja uma resposta que eu tô com a cabeça em cima, né? O trabalho em empresas de festa exige dos profissionais conhecimentos de diferentes áreas. O cara foi trabalhar na festa e se lascou. Vai resolver PA. Na semana passada, todos os funcionários de uma dessas empresas estavam envolvidos na tarefa de determinar a quantidade de estrelas que seriam utilizadas na confecção de um painel de Natal. Um dos funcionários apresentou o esboço das primeiras 5 linhas do painel, que terá no total 150 linhas. Primeira linha, 1 estrela. Segunda linha, 2 estrelas. 3. 1, 2, 3, 4, 5. Igual o probleminha do Gauss, né? A gente somar de 1 a 100, né, que daria 5.050, a gente vai somar de 1 até 150. Após esvaziar o esboço, cada um dos funcionários esboçou uma resposta. Isso aqui foi para acabar. Será que o Enem está assim mesmo? Após esvaziar o esboço, cada um dos funcionários esboçou. Pensar essa questão, se está escrito desse jeito aqui. O pessoal de matemática lá tinha brigado com a galera do lado. O funcionário 1 diz que tem aproximadamente 200 estrelas, outros tem aproximadamente 600. Quem é que está certo? No total de estrelas. Né? Então, na verdade, a gente vai somar, né? Se fosse 2 linhas, seria 3 estrelas. Se fosse 3 linhas, seria 6 estrelas, né? Então a gente tem que somar. Somar é a soma dos termos da PA. E a gente lembra que o nosso amigo Gauss, ele pegou a metade dos números e multiplicou pela soma do primeiro com o último número. Foi isso aqui que o Gauss fez. Então, lá vamos nós, a soma dos 150 linhas. São 150 dividido por 2, multiplicado pela soma do primeiro termo, que tem 1, com o último, que vai ter 150 estrelas. Como que eu sei que é 150? Porque só aumenta uma pela 1, né? Então, a soma das 150 linhas é 75 vezes 151. Professor, eu vou ter que fazer uma continha dessa, né? É só essa continha que você vai fazer, 75 vezes 150. Tanto que é só essa que eu vou fazer no braço aqui, ó, 75 vezes 151. 5 vezes 1, 5 vezes 5 é 25, sobe 2. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 5 é 25, sobe 2. 5 vezes 1 é 5, 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 5 é 35, sobe 3. 7 com 10, né? Somando dá 5, 12, 13, dá 13, 11.325. 11.325. Parece que o funcionário 13 das 12 mil estrelas é o que está mais próximo. O funcionário 3, né? Funcionário 3, né? Olha as ideias. Depois fala que a educação não é doutrinadora. Funcionário 3.
Chega de progressão aritmética, que era duas formulazinhas legal, vamos falar um pouquinho de progressão geométrica, também importantíssimo. Pessoal, as explicações são as mesmas. A única coisa que muda aqui é o seguinte: ao invés de você somar a tua razão, tu vai multiplicar. Ou seja, as coisas vão crescer muito mais em PG. PG, as coisas crescem muito, certo? Então, deixa eu ver aqui se dá para mim movimentar minha telinha aqui, que a minha telinha está atrapalhando. Para. Pronto, voltei. Né? Só para tirar minha cara de cima da fórmula aqui, né? Então, na progressão geométrica, você multiplica o termo anterior pela razão. Então, você está pensando assim, o seguinte. Então, o meu enésimo termo é o termo que vem logo antes, vezes a razão, que aqui a gente vai usar a letra Q. Por quê? Porque os livros assim, eu não quero usar uma coisa diferente, depois você lê no livro fica tudo confuso. A gente vai usar a letra Q, que aqui é a razão, só que ao invés de você somar, você multiplica. Então, aqui eu também não vou precisar saber o primeiro termo. Por quê? Porque alguém pensou exatamente da mesma forma, né? Então, o termo anterior, o AN-1, ele é o que? Ele é o AN-2 vezes Q, multiplicado pelo Q. E se eu for desenvolvendo, o AN-2 é o AN-3 vezes o Q, vezes o Q, vezes o Q. À medida que eu vou fazendo isso, eu vou tendo Q vezes Q vezes Q, que é uma potência de Q. Né? Para mim, se eu chegasse no A0, seria Q elevado a N. Como eu só chego no A1, então eu posso dizer assim, AN é igual a 1 vezes Q, vezes Q, vezes Q, vezes Q, N menos uma vez, né? Essa fórmula que está escrita aqui. Ou seja, se você também não decorar essa fórmula, não tem problema. Você deduz ela de forma muito rápida a partir da definição de PA e PG. De PG aqui no caso. Ou seja, o que eu estou dizendo para você? Você entender o que é PA, você entender o que é PG, você deduz a fórmula do termo geral muito fácil, muito rápido, não tem muitas complicações. Mas se você quiser decorar também, mal não vai fazer, né? Bem, pode ser que faça. E a soma dos termos, né? A gente viu a historinha do Gauss, no caso da PA, e aqui. Então, para somar os termos de uma PA finita, tá? Tem a PA infinita também, mas isso aqui é uma aula para o oitavo ano, tá? Não é para o primeiro ano, é para o oitavo, tá? Para o primeiro ano, mas é para o oitavo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que é uma PA finita com N termo. Uma PA não, uma PG, progressão geométrica. Então você vai usar essa fórmula aqui. Porque no... dá vontade de falar, né? Você consegue também somar os termos de uma PG infinita. Não quero falar sobre isso. Vamos ficar com essa fórmula aqui, para as fórmulas dos termos de uma progressão geométrica. Pega o primeiro termo, né? E multiplica por isso aqui e divide por isso aqui. Segue. Problemas. A partir do cálculo das médias correspondentes, determine os termos que faltam nas sequências a seguir. Progressão geométrica 3, 300, 3000. Que número será que está faltando ali? Será que é o 30? Será que se a gente botar o 30 aqui funcionaria? 3 vezes 10, 30. 30 vezes 10, 300. 300 vezes 10, 3.000. 3.000 vezes 10, 30.000. Sim, o 30 e o 3.000. Progressão, aqui na tarde escrito que era geométrica. Aqui progressão aritmética. Já passei o slide também. Nessa aritmética, né? Você vai pensar o seguinte, eu passei a razão duas vezes, né? Se a razão do 25 menos 7, por exemplo, dá quanto? 25. Se você fizer aqui, vai dar 7 mais 9, 16, 16 mais 9, 35, mais 9, 34, mais 9, razão 9.
Observe as sequências a seguir e identifique o padrão de formação de cada uma, classificando como progressão aritmética ou progressão geométrica. Aqui a gente vai dizer se é PA ou PG. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, PA. Razão 4. 3, 3, 3, 3. Pessoal, isso aqui pode ser uma PA com razão 0. 3 mais 0, 3 mais 0. Ou pode ser também uma PG, tá? Com razão 1. Por quê? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1. Pode ser uma PA ou uma PG, tá? 1 menos 2. Então aqui vai ser PG. Se eu multiplicar o número por menos 2, deixa eu ver, a razão menos 2, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. 4 positivo vezes menos 2 dá 8 negativo. 8 negativo vezes menos 2 dá 16 positivo. É uma PG. Estranho, né? E 0,5, 0,20. Isso aqui também é uma PG, tá? Isso aqui é uma PG de razão meio. 1 vezes meio dá 0,5. 0,5 vezes meio dá 0,25. É PG também. Dada a progressão geométrica 3, 6, 12, 3072, determine o sétimo termo e o número de termos. Então a gente viu que o termo geral da PG é o primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1. E o sétimo termo, o A7, é igual a 3 vezes... Qual que é a razão? 3 vezes 2, 6, né? 2 elevado a n menos 1. No caso, 7 menos 1. O A7 é 3... 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 16. 32, 64, né? 3 vezes 64. O A7 é 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 6, 18. 192. E qual que é o número de termo dessa sequência? Bom, a gente tem que o enésimo termo é 3072. O primeiro termo é 6. A razão... eu sei a razão. Não preciso escrever aqui, não, eu sei. A razão é 2 elevado a n menos 1. Aí sim, né? 3072, esse 3 pode vir para cá dividindo. 3 por 3 dá 1, 0 não dá para dividir por 3, 7 por 3 dá por 2. 1024 é igual a 2 elevado a n menos 1. 2 elevado a 10 é 1024, né? 2 elevado a 10 é 1024. 2 elevado a n menos 1. Então 10 é o que? N menos 1. Então n é 11. Rapaz! Calcule o número de termos dessa progressão geométrica aqui. Então, de novo, vamos fazer muito semelhante àquela. A n é igual a 1 vezes razão elevada a n menos 1. Quem é o AN? É 1 sobre 81. Quem que é o A1? É 9. Quem que é a razão? 9 vezes quanto dá 3? 9 vezes 1/3, né? Então, nós temos 1/3 elevado a n menos 1. Senão vai passar dividindo aqui, né? Então, fazendo 9 dividindo, quando é 9 vezes 81, gente. 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 8 é 70, 729.
é igual a 1 terço elevado a n menos 1. Esse 729 é 3 elevado a 1 potência. Por quê? Porque 9 ao quadrado é 81, né? Ó. E por 9, então eu sei que 9 ao cubo, tá aqui no meu rascunho, 9 ao cubo é 729. E 9 é o quê? 9 é o nosso amigo 3 ao quadrado. Então, estou dizendo 3 ao quadrado ao cubo é 729. Né? Propriedade aqui multiplicando, então 3 elevado a 6 é 729. Então, 1 sobre 3 elevado a 6 é igual a 1 terço. Aqui eu posso colocar elevado a 6 também. Aqui, vamos colocar tudo aqui elevado a 6, só para o amigão entender o que a gente está fazendo. Não é porque o 1 também pode. É igual a 1 terço elevado a n menos 1. Ou seja, 6 é igual a n menos 1. Ou seja, n é 7. Aí tem hora que até eu me surpreendo. Calcule a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão. E quem são os 10 primeiros termos dessa progressão? Só para a gente saber. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1000. Já tem 10 termos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 termos. Vamos fazer aí na calculadora essa conta aí. Tô no Enem, não lembro a fórmula. Não, vou somar tudo aí, né? Vou somar 2046. Interesting. Interesting não, 2048 seria o próximo termo aqui. Tá, mas acho que eu vi 2046. Vamos. O que tá acontecendo aí? Não tá indo. Uma doença se manifestava da seguinte maneira. No primeiro dia, apenas uma pessoa estava contaminada. No primeiro dia, gente, uma pessoa contaminada. No segundo dia, a primeira contaminava 5. No terceiro dia, cada uma das 5 contaminava outras 5. E assim sucessivamente. Quantas pessoas foram contaminadas no final de uma semana? Bom, então, o que a gente tem aqui? A gente tem 1 vezes 5, 5 vezes 5, terceiro dia, né? Quarto, quinto, sexto, sétimo dia, né? Então eu quero o termo A7, né? A7, que é o primeiro termo, que é o A1, vezes a razão, que é 5, elevado a 7 menos 1. Então, o A7 é 5 elevado a 6, gente. Quanto é 5 elevado a 6? 5 elevado a 6 me parece ser uma continha bem... 5 elevado a 6. Continha que não aparece na pergunta do Enem, não, né? 5 ao quadrado é 25, ao cubo é 125, a quarta é 625, a quinta e a sexta vai dar 15.625. 15.620. Rapaz, continha complicado. Agora, sabe que esse problema ele tem uma nuance, né? No primeiro dia, apenas uma pessoa estava contaminada. No segundo dia, a primeira pessoa contaminava outras 5.
Ou seja, no segundo dia não tinha 5 pessoas contaminadas. No segundo dia a gente tinha 6 pessoas contaminadas. Né? Você está vendo que aqui tem um golpe? No terceiro dia, cada uma das 5 contaminava outras 5 e assim sucessivamente. Então ele não quer saber quantas pessoas foram contaminadas no sétimo dia. Ele quer somar. Soma. Primeiro dia tinha 1, segundo dia 5, terceiro dia tinha 25, no quarto dia tinha 125, no quinto dia tinha 625, no sexto dia tinha... Gente, quantos tinha no sexto? Tinha 3.125, né? E no último dia tinha 15.625. E aí eu tenho que somar esses valores para dizer quantas pessoas tinham contaminado no sexto dia. Isso vai dar 19.531. Rapaz. Próximo. Pronto. Falamos de PA e PG. Vamos falar agora um pouco de algoritmos. Eu disse que era sequência de algoritmo. Com algoritmo a gente encerra isso. Gente, eu já estou falando mais de 1 hora. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Algoritmo. Receita de bolo. Passo a passo. É isso. Certo? Quem aí montar cubo mágico? Não, você segue uma receitinha de bolo. Um algoritmo. Vai fazer um bolo. Segue o passo a passo. Se não seguir o passo a passo, vai estar errado. É assim que funciona. E na matemática é a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Primeiro vamos só dar um palpitezinho que receita de bolo faz diferente do modo de preparo, para você ver o que vai acontecer. Não vai dar certo, né? Tem que seguir o algoritmo. Em matemática, quando seguimos uma sequência de etapas para fazer uma coisa, a gente diz que é um algoritmo, né? Por exemplo, para resolver problemas. De novo, vou ter que tirar minha fotinho daqui de cima, que ela tá... Pronto, apareceu em outro lugar da tela. Algoritmo de resolução de problema. Como é que funciona? Você lê a leitura e compreensão do problema. Aí você pensa, como é que eu vou resolver? Né? Elabora um plano de resolução. Que está aqui, ó. Segundo passo. Se você já tem um plano elaborado, você vai para a fase de execução do plano. Executei o plano, vou verificar o resultado. Está certo ou está errado? Bom, se tiver certo, que é o sim, o problema está resolvido. Se não tivesse certo, você teria vindo para cá. Dito, não está certo. E aí a pergunta é o seguinte, então, você já refez o passo 2, né? Porque talvez você errou ali na execução do plano. Você já refez? Se a resposta for sim, então significa que executar o plano não está dando certo. Você tem que voltar lá na fase de elaboração do plano. E se você não refez, né? Aí você volta lá e refaça, né? Por favor. E você vai seguindo o loop de novo. Refez o plano, verificou o resultado. Tá certo? É para cá. Não tá certo? Volta para cá, para esse ramo. Isso aí é um algoritmo. Esse é um exemplo de algoritmo da resolução de um problema. Nós temos outros exemplos aqui. Por exemplo, para descobrir se o número é primo. Um algoritmo para descobrir o número primo. Olha aqui, um algoritmo interativo para isso. Quais são os passos? Calcule o valor aproximado da raiz quadrada do número que você quer ver. Então, você pega o número, calcula a raiz quadrada. A gente tem até aqui, ó, usar o número 83, né? Vai calcular raiz aproximada, tá? A gente vai falar 9 vezes 9 é 81, então esse n, né, a raiz que a gente quer é o 9, porque 9 vezes 9 é 81. Escreva todos os números primos de 1 até o valor aproximado da raiz de n, né? Então, todos primos de 1 a 9. Quem são os primos de 1 a 9? Lembrando que 1 é primo. 2, 3, 5 e 7. 2, 3, 5 e 7. Calcule a divisão de n por cada um desses números, né? Ou seja, vai pegar 83, dividir por 2. Você vai pegar 83, dividir por 3, 83 dividido por 5 e 83 dividido por 7. Se nenhuma divisão for exata, conclui que n é primo. Se uma for exata, n é composto. Vamos verificar isso para o número. Então vamos executar o algoritmo aqui para o número 83, para a gente ver. Qual que é o primeiro passo que ele falou? Calcular um valor aproximado da raiz de n.
Bom, a gente sabe que 9 vezes 9 é 81, então o número aqui é 9, porque 10 vezes 10 daria 100 e passa. 2. Escreva todos os números primos até esse valor aproximado. Os números primos de 1 até o AB. 2, 3, 5 e 7, né? São os primos aí nesse intervalo. Calcule a divisão de n, terceiro passo, ó, fiz o 1, fiz o 2, terceiro, por cada um desses números escritos. Então, o n é 83, 83 dividido por 2, 83 dividido por 3, 83 dividido por 5 e 83 dividido por 7. 83 dividido por 2 vai sobrar resto, tá? Porque é um número ímpar, né? Eu nem vou dizer quanto que é um número ímpar. 83 dividido por 3 também sobra resto, não é divisível, porque 8 mais 3 dá 11 e teria que dar um número múltiplo de 3 para ser divisível por 3. Por 5 também não é divisível, né? Porque não termina em 0 nem 5. E 83 dividido por 7, né? Se você fizer a continha, 8 por 7 dá 1, sobra 13, que dá 1 também, vírgula alguma coisa. Se nenhuma divisão for exata, então esse número é primo, né? Nenhuma exata. Então, a nossa conclusão é 83 é primo. Né? Se tivesse alguma que fosse exata, a gente diria que é um número composto, né? Porque o número ele é primo composto. Então, é isso aí. Agora, um algoritmo para construir um ângulo de 60 graus. Né? Aqui não saiu mais 60 graus. De novo, tirei minha cabeça num lugar, coloquei no outro, coloquei, atrapalhando de novo. Um ângulo de 60 graus, usando régua e compasso. Então, quais são os passos desse algoritmo aqui? Usando uma régua, trace um segmento, uma medida qualquer. Com a ponta seca do compasso, em uma das extremidades do segmento, trace um arco de circunferência. Trocando a extremidade do segmento, trace um segundo arco de circunferência com a mesma abertura, de modo que os dois se intersectem. Então, você tem o segmento de reta, traçou um arco de circunferência com centro aqui, depois você traça outro com centro aqui, né? Trace um segmento em que uma das extremidades do segmento passe no ponto de intersecção, né? Aqui, ó, ângulozinho de 60 graus. É isso aí que ele está falando. Né? Passando aqui só para vocês entenderem, os passos seriam esses aqui, né? O segmento de reta, que é o segmento de reta, colocou o centro aqui, fez esse arco aqui. Depois colocou o centro aqui, fez esse outro arco aqui. Dessa intersecção até aqui no ponto B, ou até no ponto A, tanto faz, o ângulo formado será 60 graus. Né? Então, esse é um passo a passo para fazer um ângulo de 60 graus usando régua e compasso. Ou um algoritmo, uma receita de bolo. Algoritmo para construir um hexágono regular. Só vai no mesmo caminho. Agora você já pegou o jeito. Aqui você vai pegar uma régua, determinar a abertura do compasso de modo que corresponda à medida do lado do hexágono que você quer construir. Né? Você pega o seu compasso, mede lá na régua a abertura que você quer, certo? Você vai fazer uma circunferência primeiro, marcar um ponto qualquer na circunferência, com a ponta seca nesse ponto e com a mesma abertura anterior você vai traçar um arco intersectando a circunferência. Passo 5. Com o ponto obtido nessa intersecção, você refaz o 4 até os 6 pontos distintos. O passo 4 até ter os 6 pontos distintos da circunferência. Né? Ou seja, isso aqui, ó, mediu o tamanho do lado que você quer, fez a circunferência, pegou um ponto qualquer e desse ponto você fez um arco, pequeno arcozinho que passa no centro e marcou a intersecção dele na circunferência. Depois você anda para colocar a ponta nesse e vai fazer outra aqui, ó, né? Que é o que ele fez aqui, ó. Depois outro, depois outro, depois outro, enfim outro. Depois você liga os pontinhos com segmentos de reta, pronto, você tem o seu hexágono e de brinde, escrito na circunferência. Vamos fazer alguns exercícios? Determine se os seguintes números são primos ou não. Só aqui de novo, então, para seguir o algoritmo. 97. Qual é a raiz aproximada do 97? 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. Então, nós vamos pegar os primos
de 1 a 9, que eu já disse é 2, 3, 5 e 7. Será que dá para dividir 97 por algum número desse? Por 2 não dá, que é ímpar. Por 3, 9 mais 7, meus queridos, é 16. 16 não dá para dividir por 3. Não dá para dividir por 5 e por 7. Será que dá? 97 dividido por 7. Dá por 1, sobra 2, 27. 7 vezes 4, 28, sobra 1. Não dá. 97 é primo. E 143? 12 vezes 12 dá 144. Então aqui eu vou pegar os primos. 2, 3, 5, 7 e 11. Vamos lá. 143 não dá para dividir por 2. Por 3. 3 com 4, 4 com 4, 8 não dá. Por 5 não dá. Por 7. Eu odeio 143 dividido por 7. 14 por 7 dá por 2. Não dá também. E por 11... também não vai dar não, né? Porque 11 vezes 11 é 121. 11 vezes 12 também 2. Não. Primo também. Os dois vão ser primos, o 97 e o 140. Na verdade, estou com a dúvida aqui, né? Vamos fazer o 143 dividido por 11. Tô falando que não dá, mas tô achando que dá assim, ó. Porque 14 por 11 dá por 1. Sobra 33, dá por 3, sobra 0. Esse aqui não é primo não, ó. Composto. Divisível por 11. Esse aqui é primo. Toma cuidado, né? Usando a régua e compasso, construa um triângulo equilátero a partir do segmento AB usado. Então, não vou fazer construção geométrica aqui, né? Seria aquilo que a gente já mostrou lá, tá? E nessa circunferência, construir um triângulo equilátero. Então, aqui ao invés de fazer 6 lados, né? Você vai fazer 3, né? Então, você pode fazer a mesma coisa que você fez para o hexágono, só que em vez de ligar todos os 6 pontos, você pula um sempre e você vai ter um triângulo. 4. OBMAP. 8 vasos iguais encaixados formam uma pilha de 36 centímetros de altura, como na figura. 16 vasos iguais ao primeiro também encaixados formam outra pilha de 60 centímetros de altura. Qual é a altura de cada vaso? Bom, então o primeiro passo aqui é o seguinte, né? De 60 para 36, que altura a gente está tendo aqui de aumento? Né? Que você tem 8 vasos, que é o que está aqui na figura, e 16 vasos, né? Seria uma segunda pilha aqui com 60 centímetros de altura. Então o que a gente tem aqui é 4, 24 de diferença, né? Eu tenho 24 a mais. E quantos vasos? Aqui tem 8 e aqui tem 16. Então o que está aumentando aqui são só essas bordinhas. Então a borda, essa pequena borda aqui de cada vaso, para 8 vasos, né? Você vai fazer 24 dividido por 8. Você vai falar assim, bom, isso aqui então é 3 centímetros. Aqui ó, eu tenho 8 vasos. Né? Então tem 24. Pega 36 e tira 24. 36 menos 24. Sobra 12. Então, sobrou 12 aqui nessa parte de baixo. Só que a altura do vaso é o 12 mais o 3, né? 12 mais 3. A altura do vaso é 15. Próximo. 5. OBMAP. Vários quadrados foram dispostos um ao lado do outro em ordem crescente de tamanho, formando uma figura com 100 cm de base. O lado do maior quadrado mede 20 cm. Qual é o perímetro, né, medida do contorno em vermelho da figura? Como é que é? Vários quadrados foram dispostos um ao lado do outro em ordem crescente, formando uma figura com 100 cm de base.
Pula 20. Qual é o perímetro? Em ordem crescente. São todos quadrados, né? Ah, são todos quadrados? Então aqui é 20. Essa aqui é a questão. E aí esse quadrado aqui, né? Que aqui é 20. E aí? Quantos quadrados são? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadrados, cara. Gente, eu tô coringando. Tô maluco, tô fazendo quanto não precisa. Não precisa. Porque imagina o seguinte, ó, você vai fazer esse caminho aqui, vai no seu trabalho, todo dia. Sai da sua casa, vai no seu trabalho. Aí um dia um caboclo fala assim pra você, eu conheço um atalho. O atalho é assim. Vem aqui, faz assim, vem aqui, faz assim. E chega no trabalho. O que você responderia pro cara que te ofereceu esse atalho? O que você responderia? Falou, amigão, é o mesmo caminho, bicho. É o mesmo caminho. Então aqui, gente, você pensar bem, isso aqui é a mesma coisa que eu fiz fazer esse caminho aqui, cara. Por quê? Porque essas medidas pequenininhas todas juntas formam a parte de cima e essas que sobem formam essa parte aqui, cara. Nossa, eu tava inventando conta aqui que não precisa, rapaz. Já tava enlouquecendo quem tá assistindo também. Então, meus amigos, qual que é o perímetro? A pergunta é qual é o perímetro da figura formada, né? Medido em vermelho. Poxa, é 2 vezes 20 mais 2 vezes 100. Ou seja, é 40 mais 200 é 240 centímetros. Letra B. Pai, tô enlouquecendo. Tô me enlouquecendo vocês. Pessoal, já foi quase 1h20 de vídeo. Chega. Vá descansar. Já tá bom. Chega.